Juliana Rosalém, eu sou pesquisadora na área de saúde indígena e fui convidada pela Cadernos de Campo para comentar um pouco a questão dos povos indígenas e da Covid-19. É um tema super complexo de se discutir, primeiramente porque existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil. O censo do IBGE aponta para 305 povos, falantes de 274 línguas, vivendo em contextos os mais diversos. A gente tem povos que vivem em terras demarcadas, razoavelmente adequadas à sua sobrevivência física e cultural. Há povos que vivem em terras diminutas, próximas às cidades. Há povos que vivem em terras retomadas e que vêm sofrendo uma série de violências. Há povos sem terra demarcada, numa situação de extrema vulnerabilidade. Há indígenas vivendo em contextos urbanos e também povos em situação de isolamento voluntário. Então, para tratar essa questão, é preciso levar em conta todos esses diferentes contextos. Por outro lado, é preciso pensar sobre o subsistema. O subsistema de atenção à saúde indígena ele foi criado em 99 e nasceu após muita mobilização e luta dos povos indígenas e seus parceiros. O subsistema ele é parte do SUS e ele é composto pelos distritos sanitários especiais indígenas e atendem os povos indígenas nas terras indígenas. Existe uma rede de serviço que possui polos bases e equipes multidisciplinares de saúde indígena que são responsáveis pela atenção primária dos indígenas nas terras indígenas. Daí você tem as casais, para onde são encaminhados os pacientes indígenas da TI que necessitam de atendimento à saúde mais complexo, atendimento secundário e terciário na rede SUS. Né? Então essa é a forma que o subsistema se estrutura e funciona, né? A questão que vem sendo colocada pelo movimento indígena, pelos povos indígenas e organizações, é a questão da desassistência, evidenciada fundamentalmente através de dados subnotificados em relação à contaminação e óbitos de indígena pela Covid-19. Os últimos dados da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, apontam para 206 casos de Covid-19, casos confirmados, e 15 óbitos. Já a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, aponta para 223 casos confirmados e 55 óbitos. Destes, só o Amazonas tem 42 mortes, seguido de Manaus com 21 óbitos e Alto Solimões com 17 óbitos. Então, o que explica essa discrepância de dados, né, entre os dados? As lideranças indígenas vêm pontuando uma série de questões, né, falhas específicas na assistência. Então, uma delas é a não notificação de contaminação e óbitos dos indígenas em contexto urbano. Uma segunda questão são os indígenas atendidos pelos municípios e hospitais militares que não são identificados enquanto indígenas. Também tem-se uma subnotificação que ocorre nas próprias terras indígenas por falta de testagem, óbitos que podem não estar sendo contabilizados. Mas para pensar essa questão é preciso levar em conta que essa discrepância aponta também para uma desestruturação da saúde indígena, né? E que ela é muito anterior à pandemia. Ela só ganha maior visibilidade com a pandemia, né? Então, a gente pensa, né, em relação aos distritos, o que tem ocorrido em geral? Você tem uma grande defasagem no quadro de profissionais. Você tem falta de capacitação técnica dos profissionais para lidar com a questão da pandemia, mas também para lidar com as especificidades socioculturais de cada povo. Você tem uma grande precariedade no atendimento, quer dizer, as equipes multidisciplinares de saúde indígena que atuam nas áreas indígenas não conseguem fazer a cobertura total da área em geral, especialmente naquelas áreas onde você tem regiões de difícil acesso. Então, a saúde não chega em determinadas regiões, não chega em determinadas aldeias. Então, você tem uma precariedade da cobertura de atendimento. Daí você tem uma grande falta de infraestrutura, então faltam barcos, motores, rádios, agora no momento também equipamentos de proteção individual, insumos básicos, testes rápidos para malária, porque há povos que além da pandemia estão enfrentando epidemias que são
já conhecidas, como por exemplo a da malária. Há também uma falta de estratégia de comunicação da CESAI com essas populações. Então, o que vem acontecendo? Muitos indígenas vêm recebendo informações de diversas fontes, né? E às vezes essas informações não são muito adequadas e têm causado grandes equívocos, né? E dúvidas. Então, falta uma política mais clara, falta uma estratégia mais clara de comunicação a respeito da pandemia com esses povos. E das ações que essas instituições vêm fazendo, né, para tentar fazer frente à epidemia. Você tem também uma grande precariedade das notificações, né, e na alimentação do SIASE, que é o Sistema de Informação Saúde Indígena, da CESAI, e essa precariedade ela é decorrente também daquela falta de cobertura que eu falei anteriormente, né? Então, esses dados que aparecem subnotificados, eles não são dados subnotificados só relativos à pandemia. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, que, por exemplo, é das doenças crônicas. Você tem muitos povos que já estão com situações complexas relativas à questão das doenças crônicas, com alta incidência de doenças crônicas, mas isso continua subnotificado. E a gente tem que pensar que as doenças crônicas também são um fator de risco para a Covid-19. Enfim, é perigoso, por outro lado, derivar dessa desestruturação que o subsistema não é um bom modelo para atenção à saúde indígena. E isso vem sendo, essa tentativa de colar essas coisas vem sendo rebatida com muita força pelas populações indígenas, pelas lideranças. Eles continuam afirmando que o subsistema é um bom modelo, né? Que ele de certa maneira dá conta de atender as populações indígenas, mas precisa de aprimoramentos. Né? Então eles vêm apontando o que não está funcionando, vêm apontando que, por exemplo, essa questão dos indígenas em contexto urbano, isso está fora do subsistema. Né? Então, como é que é uma demanda já antiga de que isso venha a fazer parte, né? Que isso seja atendido pelo subsistema. Por outro lado, também, o subsistema precisa, para fazer, né, para conseguir desempenhar bem o seu papel, ele precisa receber recursos adequados e ser bem administrado. E a gente sabe que nos últimos anos, com a crise que se deu na saúde pública, né, principalmente com o contingenciamento de recursos para a saúde pública, a partir de 2016, os recursos da saúde indígena também diminuíram. E isso tem um reflexo na questão da desestruturação da atenção à saúde indígena. Mas isso significa que o subsistema não vem dando nenhuma resposta à pandemia? Não é isso, né? Eu acho que se a gente for acompanhar, o subsistema ele tem criado, né? Existe um plano de contingência, há normas, há protocolos que vêm sendo atualizados dia a dia e as equipes multidisciplinares estão atuando nas terras indígenas com toda a precariedade, mas estão em terra indígena, né? Mas a gente tem que levar em conta toda essa defasagem já comentada anteriormente. Mas o que a gente tem então de problema-chave nessa questão? Vou voltar então à questão ao atendimento, né, dos indígenas em contexto urbano. Que isso não está no plano de contingência, mas é mais grave porque isso não está no próprio desenho do distrito. Né? A outra questão é que as ações desenvolvidas pelos distritos, elas não levam em conta as especificidades de cada grupo, né? Isso também, de novo, não é um problema recente, é um problema desde a criação do distrito, do subsistema, porque você tem como uma diretriz específica do subsistema o atendimento diferenciado dessas populações.
Mas isso não ocorre e agora, frente à epidemia, a gente mais uma vez se defronta com essa questão. Quer dizer, como as ações tanto da CESAR quanto da FUNAI são extremamente verticalizadas e não levam em conta esses contextos específicos dessas populações. Enfim, quais as respostas que os povos indígenas vêm construindo frente à pandemia? Em relação à questão da informação, eles vêm produzindo vídeos, debates, campanhas através de suas organizações para arrecadar recursos, vêm alertando, para uma série de questões e vêm acompanhando fortemente essa questão dos óbitos e da contaminação e construindo, inclusive, um sistema de informação paralelo que está fazendo frente, que está possibilitando a gente pensar essa questão da subnotificação dos povos indígenas. Por outro lado, alguns povos também têm produzido estratégias locais, com base em suas memórias, com base nas memórias históricas das epidemias, e eles têm conseguido bloquear estradas e as entradas das terras indígenas, fazer bloqueios fluviais, eles têm fortalecido o uso dos seus remédios tradicionais, remédios do mato, eles têm se organizado para realizar compras coletivas, para que menos pessoas saiam da terra indígena, para diminuir o risco de contaminação. E alguns povos que têm terras adequadas têm conseguido se refugiar, se deslocar para os limites dessas terras para evitar o contato com os não indígenas ou com outros indígenas que circulam mais. Enfim, eu tentei aqui fornecer um panorama da questão da pandemia do Covid-19 e os povos indígenas, e vale reforçar mais uma vez a grande vulnerabilidade dos indígenas em contextos urbanos, que encontram-se totalmente desassistidos, e a CESAI precisa fornecer uma resposta adequada a essa situação, e não resolve ela dizer que esses indígenas em contexto urbano têm que ser atendidos pelo município se a rede de saúde municipal está completamente colapsada. Por outro lado, não só os indígenas em contextos urbanos estão numa situação de vulnerabilidade. Diante da desestruturação da assistência à saúde que eu comentei anteriormente, somada às situações específicas de violência, de invasão de terras e outras, os indígenas em suas terras, encontram-se também vulneráveis. E a CESAI e a FUNAI precisam estar atentas para atender às demandas específicas desses povos, tentando minimizar essa situação e tentando evitar a contaminação e que o número de óbitos de indígenas por Covid-19 continue aumentando.